Ecoar a boa nova. 17ª semana, então nós vamos ver agora o início da pregação pública de Jesus. Nós vimos que ele foi batizado, depois foi tentado e chamou os seus primeiros discípulos. Agora vamos ver como que ele vai começar a pregação dele. Então aí, é ele pregando para as multidões nessa semana. Então, nós tínhamos visto o chamado dos discípulos no mar, né? Aí eles passaram um tempo com Jesus, então Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar demônios. Então, olha só a dinâmica. Jesus escolheu os 12 para que ficasse com ele e para que os enviasse a pregar. Ou seja, antes de enviar a pregar, tem que ficar com Jesus, tem que conhecer Jesus. Tem que saber quem ele é, tem que ter convivido com ele. É a mesma dinâmica de hoje. Antes da gente anunciar quem é Deus, a gente tem que conhecer a vida de Jesus, assim como os discípulos. E aí vem a lista dos 12, né? Simão, que deu o nome, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então está aí a lista dos 12, e entre os 12 tem Judas que vai traído e tem Simão, que ele mudou o nome para Pedro. Mas é a lista dos 12 discípulos. Primeiro, estar com Jesus, conhecer Jesus. Depois, pregar sobre ele, contar quem é ele. Essa é a dinâmica para os discípulos, essa é a dinâmica para todos nós até hoje. Então, no segundo dia, nós vamos ver Jesus na sinagoga de Nazaré. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado, conforme seu costume, no sábado. Entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão dos ajudantes e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Então, a missão de Jesus é essa, a passagem da Escritura, essa passagem é sobre o Messias. Quando Jesus diz que hoje se cumpriu, ele está dizendo que hoje é o Messias. Mas nessa passagem está a missão dele, proclamar a boa notícia aos pobres, a libertação dos presos, a recuperação da vista aos cegos. Jesus não só apenas vai curar cegos durante a missão dele, mas também aqui aqueles que são cegos no sentido de não ver Deus, de não ver a realidade de Deus. Libertar os oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Então essa é a missão de Jesus, é anunciar a boa notícia aos pobres em espírito, aos pobres de coração, aqueles que querem Deus. E aos pobres também materialmente, né? Então o terceiro dia, a missão de Jesus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Então, Galiléia dos pagãos, né? Dos não-judeus, dos pagãos. Então, Jesus começa a pregação dele em Nazaré, na Galiléia, naquele fim de mundo. É ali que ele cresceu, longe do centro, longe do grande templo de Jerusalém, longe da cultura da época, naquela região mais afastada, mais pobre, mais simples.
naquela vida mais simples. E é para aquele povo simples que ele começa a pregação, aquele povo simples, aqueles pobres, né? Conforme ele tinha lido ali no dia anterior na sinagoga, na passagem de Isaías, que ele vinha anunciar a boa notícia aos pobres. Então, esse pessoal pobre, da região pobre e simples, é ali que ele começa que ele começa o anúncio dele, a pregação. Ele começa a falar do Pai. E ele começa como, ó, Pai? Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. Convertam-se, porque o reinado de Deus está próximo. Então, o anúncio de Jesus começa assim, chamando a conversão, chamando a mudança do coração, porque o reinado de Deus está próximo. O reinado de Deus começa com Jesus, né? Começa com o anúncio dele. Então está próximo porque vai lá se consumar na cruz e na ressurreição. Mas enfim, começa já o anúncio do reinado de Deus com Jesus. E ele começa esse anúncio chamando a conversão, a mudança do coração. Então no quarto dia, Jesus vai a uma festa de casamento, às bodas do Cordeiro. Jesus também tinha sido convidado para uma festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra, de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então aqueles potes que foram cheios de água até a boca vão ser levados até o mestre-sala. Veja, Maria disse para Jesus, a mãe dele disse para ele: olha, meu filho, nós estamos aqui na festa e acabou o vinho, né? E Jesus: minha mãe, não é minha hora ainda. Mas ela vai lá e fala com os serviçais: façam o que ele disser. Então, em atenção à mãe dele, ao pedido da mãe dele, ele fala com os serviçais: encham então esses potes com água até a boca e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Então, olha só. O primeiro sinal de Jesus transformar água em vinho, quando o vinho acaba no casamento, é feito a pedido da sua mãe. Ele mesmo diz para ela: não chegou minha hora. Mas como é ela quem pede, como é Maria, a mãe dele, que pede, em atenção a ela, ele pede que encham os potes de água e a água se torna vinho. E o casamento continua com vinho. E como o mestre Sala diz, o vinho bom foi guardado até aquela hora. Então Maria é essa que pede perante Jesus o vinho bom. Jesus expulsa os comerciantes do templo. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa do meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram da Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então, olha só, por que Jesus, por que nós temos esse momento de ira de Jesus, de ira divina? Jesus chega no templo, lá em Jerusalém, e está cheio de vendedores, de bois, de ovelhas e cambistas. Cambistas é porque para entrar no templo e comprar qualquer coisa e oferecer em sacrifício, você tinha que trocar pela moeda do templo. Então os cambistas, evidentemente, como todo cambista, ficava com uma porcentagem do dinheiro. Depois o cara tinha que comprar uma coisa, ou um boi, ou uma pomba, ou uma ovelha que fosse oferecer em sacrifício, tinha que comprar com a moeda do templo. E normalmente super valorizado, né? Então, lucrava-se muito com isso. Jesus fica indignado ao ver as pessoas sendo exploradas no templo. As pessoas vão no templo para rezar, que é um lugar de oração, e lá
são levadas a deixar o dinheiro, né? O templo funciona ali naquele momento para deixar o dinheiro para as pessoas, para enriquecer os sacerdotes e os comerciantes. Então Jesus faz o chicote e os expulsa, derruba as mesas e os expulsa. Não com raiva deles, com ódio no coração, mas com a ira divina de quem não aceita aquilo ali acontecendo e corrige o que está errado. Então esse momento de ira divina de Jesus é o zelo pela casa, né? Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. O templo que Jesus vai levantar é o corpo dele quando ressuscitar, né? 3 dias depois de morto ele vai ressuscitar. Então Jesus já tinha dado um sinal nas bodas de Canaã e promete outro sinal depois que ele morrer. Sexto dia nós vamos ver o Sermão da Montanha, que é o programa de Jesus. Jesus, como nós vemos os governantes da terra, tem seu programa, né? Nós estamos em época de eleição, no horário eleitoral, os políticos aparecem dizendo qual que é o programa deles, o que eles querem fazer, o que eles querem que as pessoas façam, né? Agora, no Sermão da Montanha, Jesus também vai nos mostrar qual o programa dele, como ele quer viver e como que ele quer que os discípulos vivam. E lembrem-se, são os governantes terrenos para serem seguidos ou o rei eterno para ser seguido, como nós lemos nas meditações que antecederam a leitura do nascimento de Jesus, né? Então Jesus é o rei eterno que anuncia a palavra de Deus. Então o Sermão da Montanha: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Pobres em espírito são os desapegados, aqueles que não se apegam às coisas materiais. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, felizes ou bem-aventurados, né? Pobres em espíritos, né? Aqueles que não são apegados às coisas desse mundo. Os aflitos, os que passam pelas aflições da vida com dignidade, sem fazer mal ao próximo. Os mansos, aqueles que são mansos, são pacíficos com o próximo, que têm fome e sede de justiça, né? Quantos não lutam aí por justiça pelos mais desvalidos, pelos que estão em situação mais vulnerável, pelos irmãos mais vulneráveis, né? Esses que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os misericordiosos, aquele que não condena o irmão, mas que quando vê o irmão colhido, o acolhe, o levanta, não joga pedra, não piora a situação do próximo, mas age com misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Para ver Deus é preciso ser puro de coração. É preciso ser correto com as pessoas e com Deus. É preciso ser transparente no coração, puro, para ver Deus. Quem não é puro de coração não vê Deus. Então, para ver Deus, é preciso ser santo. Puro de coração é isso, santo. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, né? E os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Quantos até fora da igreja são perseguidos por conta da justiça, né? Porque querem uma sociedade mais justa e igualitária, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. E que possam viver do trabalho honesto, né? Então, felizes vocês se forem insultados, perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês. Então, essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Rei Eterno. É diferente dos governantes da terra, né? A proposta, o programa de governo de Jesus é isso: são as bem-aventuranças, os felizes, pobres em espíritos, aflitos, mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, promover a paz e ser perseguido pela justiça.
Isso que Jesus espera dos discípulos dele, dos que o seguem, e isso que ele vai viver na vida dele. Então, sétimo dia. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas de dar-lhe pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou uma vírgula são tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar os doutores da lei dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então Jesus não veio abolir a lei e os profetas, mas veio dar pleno cumprimento, ou seja, ele veio dar pleno cumprimento aos 10 mandamentos. O Deus de amor que Jesus anuncia não é aquele que aceita tudo, no sentido de que você pode cometer adultério, você pode matar, você pode roubar, porque Deus é amor, aí você só vai pedir perdão e está tudo bem. O arrependimento é a misericórdia de Deus com as nossas fraquezas, né? A misericórdia de Deus com as nossas fraquezas. Mas o que Jesus quer é o pleno cumprimento da lei. Como assim? Vamos ver. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu no sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Ou seja, a lei diz não matar, né? Mas Jesus quer que a gente vá além do simples cumprimento da lei. Não andar com raiva, não alimentar a raiva do irmão, não xingar o irmão, não desrespeitá-lo, não chamar de imbecil, não chamar de idiota. Ter um procedimento correto, ou seja, Jesus prega um Deus de amor. Jesus prega um Deus de amor que é o pleno cumprimento dos mandamentos, é ir além do não matar, para aquilo que dá sentido ao não matar, que é o respeitar o próximo, amar o próximo, não guardar ódio nem raiva do próximo, ainda que o próximo lhe faça o mal. Isso é que é difícil, isso que é o pleno cumprimento da lei. Isso é que o ser humano por si só não dá conta, precisa da ajuda de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhes dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Veja, essa atitude vai além da lei, vai além do não matar. Uma pessoa te fez mal, não se vingue, não faça mal a ela em troca. Isso é o pleno cumprimento da lei. É ir além do que a lei diz para aquilo que ela realmente quer. Que as pessoas se tratem bem e se amem, que você não se vingue, que você não guarde raiva. Então, isso é a proposta de Jesus. É isso que ele nos propõe na pregação dele. Esse é o anúncio, é o programa de governo dele. É o programa de governo do Rei Eterno. Muito diferente do programa de governo dos governantes da terra, que se xingam uns aos outros, que saem dizendo que são melhores, que se vingam, que querem apontar o defeito do outro. Não é assim no horário eleitoral? Não é um falando mal do outro? Pois Jesus quer algo diferente. Quer que você não xingue o seu irmão de imbecil, que você não fale mal dele, que você não pague o mal com outro mal. Se alguém te faz o mal, faça o bem. Faça o bem em troca do mal, não faça o mal em troca do mal. Esse é o programa de governo do Rei Eterno, diferente dos governantes da terra.